os irmãos a se unirem comigo para orar pelo Robson, para que Deus fale com nós essa noite, amém? Obrigada. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor, porque Tu já tem ministrado ao nosso coração, Senhor. Nós te pedimos, Pai, que Tu continue falando conosco, Pai. Em nome de Jesus, usa o Robson, Pai, com ousadia nesse lugar, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças e paz, meus queridos. Primeira vez que ministro a palavra aqui no Soma, então perdoe-me se aparentar nervosismo. Mas estou muito feliz de poder compartilhar esse momento com vocês. Nós temos vindo aqui no grupo de jovens, apesar de não ser mais tão jovem, embora não pareça, né? Bem conservado. E hoje eu queria compartilhar com vocês uma palavra que está em 2 textos. Então ela é basicamente 2 palavras, mas nós vamos condensar ela aqui, porque elas se completam. E hoje eu quero falar com vocês a respeito das atitudes que nós, que servimos a Deus, nós que temos fé e somos crentes no Senhor, devemos ter. Atitudes que devemos ter diante dos desafios da vida. Porque a vida de todos nós sempre vai apresentar desafios. Sempre. Sempre. Um dia desse eu estava lendo um teólogo e ele disse que o padrão normal do cristão é o sofrimento. Um pouquinho exagerado, mas não deixa de ser verdade. Mas aí ele explica, né? Ou o cristão está sofrendo, se arrependendo dos seus pecados, ou está sofrendo pelas lutas que a vida traz, né? Mas não que o Senhor não tenha uma vida plena e abundante para nós. Mas eu quero falar com vocês hoje, e o primeiro texto que nós vamos ler está lá em Números capítulo 13. São 2 histórias conhecidas, mas que trazem verdades muito profundas, muito abençoadas, histórias que falam muito comigo. E creio que o Senhor também falará com a igreja nessa noite. Números 13, primeiro versículo 16. Nós vamos ler alguns textos. Números 13, 16, eu vou ler na NVI. Números 13, 16. Diz assim: são estes os nomes dos homens que Moisés enviou em missão de reconhecimento do território. Daí a gente pula agora lá para o 26, que diz: eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel e lhes mostraram o fruto da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. E aqui estão alguns dos frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos os descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, e os hititas e os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa, e os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez todo o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomamos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar esse povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. E disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes e os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, e nós a ele. Agora no 14, versículo 1. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e Arão. E toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto. Porque o Senhor está nos trazendo para essa terra
só para nos deixar cair a espada. Como eu disse, é uma história que todos conhecem, todos já conhecemos, mas que ela retrata alguns eventos que acontecem em nossas vidas. Essa história é a história de um povo que tinha saído do Egito, tinha vivido milagres, tinha vivido a mão de Deus sobre eles. Eles tinham visto as ações, o plano de Deus se desenrolando na vida deles. Eles saíram de uma escravidão, saíram de uma terra de tristeza e dor para um propósito, um plano. Deus tinha dado a eles um claro objetivo. Vocês vão sair daqui do Egito e vocês vão tomar posse da terra prometida. Ou seja, eles tinham um alvo estabelecido, um propósito de Deus muito claro. Não havia dúvidas do que se fazer. O Senhor tinha falado claramente com eles. Vocês vão e vão tomar posse. Mas, quando eles chegaram na fronteira da terra prometida, eles viram que não era simplesmente chegar, abrir a sua cadeira de praia, pegar o seu chimarrão e tomei posse, Jesus, a terra é minha. Não, nem sempre é tão fácil assim, né? Eles tinham essa promessa, mas essa promessa ainda exigia deles um esforço, ainda exigia deles uma ação, uma atuação. E não é assim que Deus faz conosco? Nos dá promessas, nos dá planos, objetivos, mas Ele exige de nós uma contrapartida. Trabalho, esforço, luta diária e persistente. Constância, né, Robson? Constância. E era isso que ele estava pedindo daquele povo. Vocês têm a promessa, gente. A bênção de Deus é essa. Você vai conseguir. Mas não é de braços cruzados. Não é sentado na sua cadeira. Não, é se esforçando, é trabalhando, é acordando às 5 da manhã todo santo dia, para ir trabalhar e voltar, e de noite ir para a faculdade e estudar, e vir para a igreja e cumprir os seus ministérios, cumprir o seu chamado na obra do Senhor. É isso, é trabalho, é esforço, é dedicação. Não cai do céu. Já dizia minha avó, dinheiro não cai do céu, meu filho. Então Deus tinha uma promessa para eles, e a terra, eles viram. Como a gente leu aqui, Moisés escolheu 12 homens, mandou eles para a terra prometida, eles passaram 40 dias lá. 40 dias na terra prometida. E voltaram e maravilhados. Ah, Moisés, a terra é muito boa. A terra mana leite e mel. Tem tudo nessa terra. Que presente Deus nos deu. Olha aqui o cacho de uvas. Lembram da história do cacho de uva? Quantas pessoas para carregar um cacho de uva? 2 homens. Tu já viu o cacho de uva? Tu já teve dificuldade para carregar um cacho de uva? Eu nunca tive. Mas eles tiveram. Precisaram de 2 homens. Para ver a grandeza da promessa de Deus. Então, o que Deus promete, as coisas que Deus promete, as coisas que Deus diz que vai nos abençoar, são grandiosas. São além da nossa imaginação. Aquilo que Deus tem para nós vai muito além, transcende em muito aquilo que nós sequer imaginamos. Isso é o que Deus tem para nós. Mas eu preciso te dizer, não vai cair do céu. Tu vai ter que se esforçar. Tu vai ter que lutar. E às vezes vai chegar momentos na nossa vida que a gente vai estar diante dessas decisões, como eles estiveram. Eles estavam ali, no limiar da terra prometida. Deserto, terra prometida. E agora? O que a gente faz? Você já esteve numa situação dessa? De uma decisão grande e que tremeu as perninhas na hora de decidir? Vou ou não vou? Confio ou não confio?
E essa pequena semente de dúvida começou a se enraizar no coração daqueles homens. E 10 homens foram contaminados com a semente da dúvida. Como é que pode alguém que viu a ação, o trabalho de Deus durante meses e anos, alguém que viu, que conseguiu enxergar a promessa de Deus, começou a duvidar. Mas será que vai dar certo, Jesus? Será que eu vou conseguir? Será que eu tenho capacidade para isso? Jesus. Será que eu tenho sabedoria para isso? Mas e se não der certo, Jesus? E se faltar os pilinha? Se faltar os pilinha, Jesus? E se ninguém me apoiar, Jesus? E se eu ficar sozinho? E a promessa vai se afastando. E a visão da terra prometida vai ficando cada vez mais ofuscada, mais distante. Ai, Jesus, será que eu caso? Será que eu caso, Jesus? Jesus prometeu que eu ia ter um casamento abençoado. Que essa menina era de Deus, que esse guri era de Deus. Mas e se eu acordar um dia e olhar para a cara dele assim, e estiver meio atravessado? E agora, Jesus? E se um dia eu perder o emprego, como é que eu vou pagar o aluguel, Jesus? Entende? Essas coisinhas, essas coisinhas que vão minando, que vão atacando o nosso coração, foi acontecendo com eles. Aí eles começaram a falar para o povo, olha, é verdade, a gente foi lá, a terra, show de bola, mas tem gigante. Vimos uns jogadores de rugby lá que eu vou lhe contar, os caras eram grandes. A gente parecia uns gafanhotos lá perante eles. As cidades, cada cidade bonita, vocês nem fazem ideia. Mas tinha cada muro. Eu não sei, acho que a gente não consegue atravessar esses muros. Aí começou aquela dúvida. E 10 homens contaminaram mais de 2 milhões de pessoas. A dúvida de 10 homens, o medo de 10 homens contaminou toda uma nação. E de repente, toda aquela nação começou, capítulo 14 a gente leu, toda aquela noite a comunidade chorou em alta voz. De arrependimento? De clamor, de busca a Deus? Não. Chorou de desespero. E disseram, por que Deus não matou a gente no Egito? Ô Senhor, por que o Senhor deixou eu abrir essa empresa, meu pai? Se é para estar nesse perrengue aqui, faz dias que não chega um cliente, por que o Senhor me deixou abrir essa empresa? Jesus, tu não tinha dito, Jesus, que esse homem era o homem certo da minha vida, que era o meu varão, que era a minha varoa? Por que a gente está passando essa prova agora, essa dificuldade para se entender? Tu não tinha dito, Jesus, que esse era o emprego que ia mudar a minha vida? Como é que tem um cara agora que se levanta aqui contra mim e está virando a empresa toda contra mim e eu estou tendo essa dificuldade toda? Tu não tinha prometido, Jesus. Aí eu pulo um pouquinho para a minha história, para o que eu vivi. Quando eu vim para o Rio Grande do Sul, 10 anos atrás, eu vim com uma clara promessa, mas clara mesmo, de que eu tinha que vir para cá, eu e minha esposa. A gente tinha que vir para cá. Tinha que vir para cá. E foi debaixo de oração, de palavra, a gente buscou a Deus. Sabe aquele meme? Começo de um sonho? Aí deu tudo errado? Foi bem assim. Começo de um sonho e deu tudo errado, irmão. Tudo errado. Deu tudo errado.
Isso podia roer meu coração, isso podia roer. Peraí, Jesus, eu orei, eu jejuei. É verdade, eu estou falando porque é verdade. Eu orei, eu jejuei. O Senhor falou comigo. E como é que deu tudo errado agora, Jesus? Como é que deu tudo errado? Será que essa não era a promessa do Senhor? Como é que eu tenho que enfrentar esses desafios agora? Eu achei que quando o Senhor prometia uma bênção, era só flores e alegrias e promessa e crescimento e vitória e virtude. Porque é assim que a gente acha que vai ser, né? Quando Deus faz uma promessa. Só vai, negócio, só vai. Vai ser bênção sobre bênção. Mas não, de vez em quando vai ter uma luta, vai ter uma dificuldade. E é aí a oportunidade de você decidir de que lado você vai estar. Você vai estar do lado dos 10 que disseram negativo, não tem condição, vamos fechar essa empresa, vamos sair dessa igreja porque não dá mais certo. Não dá mais certo vir nessa igreja, vamos embora dessa igreja, vamos acabar esse casamento. É aí que você vai decidir. Ou você vai fazer igual Caleb e Moisés. Caleb e Josué fizeram todo o povo se calar e disseram: subamos e tomamos posse da terra. É certo que venceremos. Tem que fazer esforço, vamos embora. Deus vai dar vitória. Tem que lutar todo dia, vamos. Temos a força de Deus do nosso lado. Tenho que ser um marido igual Jesus foi, eu vou ser um marido igual Jesus foi, ainda que eu tenha que me sacrificar todos os dias, pelo bem e pela felicidade da minha esposa. Dá trabalho? Dá trabalho, mas Deus está conosco. Amém, maridos? Amém. Misericórdia, Jesus. Oh, Jesus, piedade. Então nós temos esses dois grupos, irmãos. O grupo, aqui eu quero já destacar um grupo, daqui a pouquinho a gente vai ver o outro grupo. Nós temos esse grupo que viu a bênção, viu a promessa, que viu ali tudo que Deus tinha para eles e que recuaram. Tiveram medo, desistiram. Se amedrontaram. Rapidamente esqueceram das promessas do Senhor. Não esqueça das promessas do Senhor. Não esqueça. Não deixe o inimigo fazer você esquecer rapidamente as promessas do Senhor. Não deixe. E daí, agora eu quero falar de um outro grupo de pessoas, que é um exemplo, agora o exemplo positivo, né? Junto com Josué e Caleb. Isaías capítulo 36. Se vocês puderem me acompanhar nessa leitura. Não vamos ler tudo, porque a história é bem grande. Mas, aqui em Isaías capítulo 36, versículo 13. Isaías 36, 13. Diz assim a palavra do Senhor. E o comandante se pôs em pé e falou alto em hebraico: ouçam as palavras do grande rei, o rei da Assíria. Não deixem que Ezequias os engane, ele não poderá livrá-los. Não deixem Ezequias convencê-los a confiar no Senhor, quando diz: certamente o Senhor nos livrará. Essa cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Eu vou contextualizar essa história para vocês. A Síria estava numa crescente, numa dominação de povos, né? Antigamente, nos tempos bíblicos, existia as nações costumavam fazer isso para crescer o seu poderio, elas expandiam os seus territórios. Então elas iam dominando as nações ao redor. Iam dominando, destruindo exércitos, escravizando povos. E a Síria estava ali, nos muros de Jerusalém. Já haviam dominado os vizinhos de Israel e estavam ali à beira de dominar Jerusalém. Aí eles cercaram toda a cidade e começaram a fazer ameaças. Dizendo:
vocês vão cair. Vocês vão ser derrotados. Chegou o fim de vocês. E ele diz, o representante do rei da Assíria diz, não deixe Ezequias enganar vocês. O Senhor não vai livrar vocês da minha mão. Outros textos, esse texto é falado aqui em Isaías, é falado em 2 Reis e em Crônicas. Diz que ele chegou a dizer o seguinte, onde estão os deuses de Arpade, os deuses de Sefarvaim, os deuses de outras cidades? Ou seja, havia muito esse contexto religioso. E o inimigo desafiou dizendo, onde é que estão os deuses das outras cidades? Porque eu conquistei todo mundo. Onde eu passei, eu conquistei. Não teve Deus que livrou eles da minha mão. Aí tu tá achando que o seu Deus vai te livrar da minha mão. Tu tá achando que o seu Deus vai impedir que vocês sejam dominados por mim. Não vai. Pode ter certeza que vocês vão ser derrotados. Não deixe Ezequias enganar vocês. A gente não leu todo, mas essa é uma história que me fala muito comigo, porque é um desafio muito grande. Esse homem, esses inimigos, eles fazem um desafio muito grande. Eles dizem que o nosso Deus, o nosso Senhor, não tem poder para livrar. Eles fazem com que se duvide da fé, com que se duvide da ação de Deus. E isso, para Jerusalém, era um desastre total. Se eles invadissem, estava todo mundo escravo, ia morrer um monte de gente, a nação ia ser escravizada. Ou seja, era um baita de um problema. Era uma dificuldade incrível. Era a pior coisa que podia acontecer a um povo naquela época. Era ser dominado por um povo estrangeiro. A soberania deles estava completamente ameaçada. E o que é que se faz numa hora dessa? O que é que se faz numa situação dessa? O que é que você faz quando tudo que você acredita, confia, quando tudo que você acha que está ali firme começa a ruir? O que é que se faz quando os problemas da vida dão as caras e aparecem e diz, ó, cheguei. Sabe aquela fase? Acho que todo mundo já passou uma fase dessa. Se não passou, eu vou ser o porta-voz e vou dizer, tu vai passar. Legal. Em que tem fase que só Jesus na causa, gente. Porque, Senhor, tudo dá errado mesmo. Tem fase que a gente olha, Jesus não vai dar mais não. Cadê meu Deus? Aí, como eu só posso falar da minha história, eu já passei uma fase dessa também, gente. Sem emprego, sem lugar para morar, sem dinheiro para voltar para casa, sem nada. E aí, Jesus, o que é que eu faço? Alguns vão enfrentar provas financeiras, outros vão enfrentar provas de saúde, né? Como hoje, a gente estava no Projeto Amor e eu olhei para uma mulher, ela tinha para vocês entenderem, naquela parte de espera ali do Cristo, né? Tinha um grupo de irmãos orando com umas pessoas e aquela mulher estava do lado oposto, olhando aquela oração ali, e eu olhei para ela e deu uma tristeza, uma dor. Aí eu chamei a Neilma estava olhando para o outro lado e disse, amor, ora ali por aquela mulher. E a Neilma foi lá orar por ela e sentiu a mesma coisa. E essa mulher, ela estava com o marido e a cunhada na UTI. E estava com a criança, o filhinho dela, parecia um gurizinho especial, com necessidades especiais. E eu disse, meu Deus, como tem gente que leva uma cruz que, nossa, parece que a vida é pesada assim, meu Deus. Era mais ou menos essa aqui a situação. Voltando para o texto, quando se cercavam a cidade, se tirava todos os recursos dela. O povo não tinha para onde sair, não tinha plantação para colher, não tinha água para beber, não tinha comida, não tinha nada. Não tinha liberdade, não tinha autonomia. Era o pior cenário possível para um rei. Eu não sei se você já viveu um pior cenário possível para a sua vida. Alguns já viveram. E aí? O que faz agora? Se desespera? Joga a toalha?
alguns chegam à triste decisão de tirar a própria vida, de encerrar casamentos, encerrar empresas, encerrar ministérios. Mas agora eu quero chegar com vocês no modelo positivo. O que é que o rei fez? O que é que Ezequias fez? Capítulo 37, a partir do versículo 1. 37 de Isaías, versículo 1. Todos acharam? Diz assim: quando o rei Ezequias soube disso, rasgou as suas vestes, vestiu pano de saco e entrou no templo do Senhor. Depois enviou o administrador do palácio, Eliaquim, o secretário Sebna e os chefes dos sacerdotes, todos vestidos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, com essa mensagem: assim diz Ezequias: hoje é dia de angústia, de repreensão e de vergonha, como quando uma criança está a ponto de nascer e não há forças para dar à luz. Talvez o Senhor seu Deus ouça as palavras do comandante de campo, a quem o seu senhor, o rei da Síria, enviou para zombar de Deus, e que o Senhor seu Deus o repreenda pelas palavras que ouviu. Portanto, ore pelo remanescente que ainda sobrevive. Viu a atitude? Conseguiu entender a atitude positiva? Lembra dos 10 que a gente leu lá da Terra Prometida? Eles estavam na beira de uma grande decisão. E o que fizeram? Temeram. E não só temeram, contaminaram o povo com o medo. Aí agora nós temos um rei, uma nação que está numa situação completamente pior do que a deles, em total desespero. E o que é que o rei faz? O que é que o rei fez? Rasgou as vestes, em humilhação, em desespero, em dor, colocou o pano de saco, e ele foi para onde? Ele foi lamentar? Ele foi murmurar? Ele foi reclamar, como o que a gente leu lá, que toda a nação passou a noite toda fazendo o quê? Chorando, reclamando e murmurando? Foi isso que Ezequias fez? Não. Ele correu para o templo, ele correu para a casa do Senhor, porque ele sabia onde encontrar auxílio, onde encontrar forças, ele sabia a quem recorrer. E não só ele fez isso, como ele chamou os seus ministros, os seus secretários e disse: gente, vai no profeta, e consulta o profeta e diz, o profeta era Isaías dessa época, e diz: Isaías, ora porque a coisa está feia, Isaías, ora porque a situação está desesperadora, ora, busca a Deus, talvez o Senhor tenha misericórdia de nós. Conseguiram entender, captar o que eu quis trazer para vocês? Na hora da dor, na hora do desespero, na hora da escuridão, ora, meu irmão, ora, dobra os joelhos, bota a cara no pó mesmo, busque ajuda em quem pode te ajudar, vem para a igreja, faz uma campanha de oração na igreja, vem todo dia, 5 horas da manhã tu vem na igreja, o seu Vicente abre a igreja para ti. Mas tu vem aqui, tu se joga e ora e busca ao Senhor. Pede ajuda, vai atrás dos profetas. Não morre sozinho, não morre sozinho. Vai atrás dos profetas. Tem homens e mulheres de Deus aí do seu lado. Do seu lado tem homens e mulheres de Deus que podem trazer uma palavra do Senhor para a sua vida, que podem trazer um conforto, um consolo, um ombro, que podem ser bênção do Senhor na sua vida, mas tu tem que buscar. Não se deixe abater pelo medo, pela dor, pelo desespero, pela desesperança. Não deixe, não é isso que Deus tem para a sua vida. Se você chegou num ponto assim, não é o ponto final. Embora, às vezes, você não consiga enxergar a solução. O que se faz agora? Vai ter momentos assim.
Vai ter momentos que tu não vai ver um palmo na frente do seu nariz de solução. Mas busque ao Senhor. Busque aquele que pode te socorrer. Confie em Deus, assim como Josué e Caleb, que fizeram todo mundo se calar. Disse, eu confio no Senhor. Vamos agora. Se a gente levantar agora, a gente domina essa nação. Confiança, certeza de que o Deus a quem você serve não é fraco, não é falho, não é cego, muito menos surdo. Ele sabe exatamente o que você está passando. Sabe. Ele sabe. Ele sabe exatamente o desafio que você tem que enfrentar. E Ele não vai te deixar sozinho. Ele não vai te deixar só. Mas você precisa escolher de que lado você vai estar. Quando surgir o momento da decisão, você precisa escolher de que lado você está. Quando você tiver que decidir que faculdade tu vai fazer, que cidade tu vai morar, quando tu vai casar, quando tu tiver que decidir se você sai ou não do emprego para ir para um outro, para fazer qualquer outra coisa, são decisões difíceis. Não deixe o medo criar raízes no seu coração. Confie naquele que te fez promessas. E quando você se vê diante das dificuldades da vida, não se desespere. Vai doer? Vai. Tu vai chorar? Vai. Vai chorar, sim. No mundo, tereis aflições. Mas, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Que contraditório, né? Tereis aflições. Tem de bom ânimo. E busque ao Senhor. Aí veio a resposta. Aí veio a resposta do Senhor. O Senhor, Ele está lá em Isaías 37, versículo 36. A resposta do Senhor. Isaías 37, 36. Perdão, 33. Por isso, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria, o Senhor falando através do profeta. Ele não entrará nessa cidade e não atirará uma flecha sequer. Não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio, voltará. Não entrará nessa cidade, declara o Senhor. Eu defenderei essa cidade e a salvarei, por amor de mim, por amor de Davi, meu servo. Então, o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, só havia cadáveres. Tu acha que o Deus que mandou quantos anjos? Um anjo só, eliminou um exército de 185.000 homens. Tu acha que esse Deus não vai te ajudar? Tu acha que esse Deus não tem poder para te sustentar, para te fortalecer, para te dar vitória? Eu defenderei essa cidade, a salvarei. Eu defenderei a sua vida e te salvarei. Essa é a palavra do Senhor. Então, tome sempre a decisão de estar do lado que confia no Senhor. Eu estou do lado dos que confiam no Senhor. Você está do lado dos que confiam no Senhor? Que isso seja uma verdade na sua vida. Todos os dias. E é algo que a gente tem que fazer diariamente, gente. Todos os dias. Eu estou do lado dos que confiam no Senhor. Eu estou do lado dos que confiam no Senhor.
Amém? Vamos ficar de pé? Vamos caminhando para o encerramento. Se você está precisando tomar uma decisão, se você está no limiar de algo grande na sua vida, se você está passando por uma provação e não vê saída, não vê luz, não há luz no fim do túnel, entregue isso agora ao Senhor. Coloque a mão no seu coração, concentre o seu pensamento nos céus e entregue isso ao Senhor. Enquanto o pessoal do louvor se prepara, nós vamos orar, vamos buscar aquele que pode nos defender, vamos buscar aquele que pode, que tem poder para curar, salvar, libertar, tem poder para dar vitória. Eu estou do lado dos que confiam no Senhor. Repita isso com fé. Eu estou do lado dos que confiam no Senhor. Eu estou do lado dos que confiam no Senhor. Senhor, nós nos apresentamos nessa noite, Pai, para te dizer, ó Deus, eu confio em Ti, meu Pai. Eu sei o Deus a quem eu tenho servido. A sua mão não está encolhida, a sua mão não perdeu a força nem o poder. Eu tenho certeza do quanto o Senhor me ama. Eu tenho certeza das promessas do Senhor para a minha vida. E não é essa aprovação que vai me fazer duvidar. Não é essa dificuldade que vai me fazer duvidar. Não. Ela vai me levar para mais perto de Ti, Jesus. Ela vai me levar para mais perto do Senhor. Eu vou orar mais, eu vou jejuar mais, eu vou ler mais a Bíblia. Eu vou me entregar mais a Ti, Jesus. Oh, Jesus, me ajude a correr para o quarto secreto, Jesus. Me ajude a correr para o secreto, Jesus. Me ajude a correr para o secreto, Deus. Não deixe eu duvidar, Pai, da promessa do Senhor. Dá-me forças, ó Deus, para cumprir o propósito e o chamado do Senhor para a minha vida. Dá-me forças, ó Pai, para cumprir esse plano que o Senhor desenhou, para vencer, para lutar, para combater. Dá-me ânimo, ó Deus, dá-me ânimo no meio das aflições, dá-me ânimo, ó Deus, no meio dos dias maus. Não deixe eu esquecer das Suas boas promessas, Pai. Não deixe eu esquecer das Tuas boas promessas, Senhor. Não deixe. Oh Jesus, vai tirando do meu coração toda raiz de medo, toda semente de medo, de dúvida, de desconfiança. Vai tirando agora, Senhor, e vai implantando uma fé sobrenatural, meu Deus. Uma fé capaz de remover montanhas. Amém. Uma fé, ó Pai, que me diga que embora eu não veja luz no fim do túnel, eu não preciso de luz no fim do túnel, porque a luz da minha vida é o Senhor. Tu és a luz da minha vida, Jesus. Tu és a luz da minha vida. E onde o Senhor me mandar, eu irei. Amém. O que o Senhor nos mandar fazer, nós faremos, ó Pai. Ah, Jesus, dá-nos essa certeza. Oh Deus, fortalece os Teus filhos, fortalece os Teus servos, ó Deus. Dá a eles a certeza de que as palavras que o Senhor tem falado com eles vêm dos céus. Dá a eles a certeza, Pai, de que as decisões que eles têm que tomar estão sendo, ó Pai, guiadas e dirigidas por Ti. Dá aos Seus filhos a certeza, Deus, de que embora a cruz seja pesada, porque alguns têm uma cruz bem pesada, Jesus, mas o Senhor nos ajuda a suportar essa cruz. O Senhor é quem nos ajuda a suportar essa cruz. A força que precisamos vem de Ti, meu Pai. A força que precisamos vem de Ti, meu Deus. E eu creio, nunca me deixou. Não é agora que vai deixar.